Gilmore Girls foi uma série muito aclamada na época que surgiu na Netflix. E não só naquela época. Até nos dias de hoje, ela vem fazendo muito sucesso. Prova disso é que vários vídeos ainda continuam surgindo no YouTube, de diversas pessoas do mundo afora, falando sobre Lorelai, Rory e os demais personagens. Eu acho que talvez seja porque é uma série que mexe muito com a gente. Ela é uma série que conta muito do nosso dia a dia. São coisas que acontecem com os personagens que pode acontecer com a gente. E acho que a gente se vê um pouquinho, né, em cada personagem. A gente se identifica muito com eles. Justamente por serem personagens muito, muito reais. Não é aquela coisa que nem a gente vê em outros filmes e outras séries, que é algo muito surreal. Um personagem que tem... Às vezes o filme é até bom, mas são personagens que às vezes não tem nada a ver com o nosso dia a dia. É algo muito, muito aquém, né, da nossa rotina. E Gilmore Girls veio pra mostrar, né, as falhas dos personagens, mostrar como uma pessoa pode ter um lado bom e às vezes ter um lado não tão bom, enquanto uma pessoa pode ter suas características boas e ruins. E tá tudo bem também, é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente cresce. E, inclusive, um dos meus maiores vídeos do canal é justamente quando eu falo sobre Gilmore Girls. O primeiro vídeo que eu falei ali sobre a queda de Rory, né? Onde eu falo sobre jovens que tinham tudo para ser e não foram, né? Jovens que tinham tudo para ter uma vida brilhante, né? Profissionalmente falando, mais profissionalmente falando, né? E que não foi, não foi tudo aquilo, deixando nós fãs, né, com uma expectativa em cima daquela personagem e no final a gente acabou meio que todo mundo frustrado. Então, assim, foi o meu vídeo que mais tive curtidas, mais visualizações, mais comentários. E por isso, ao longo do tempo, eu resolvi ir trazendo mais vídeos sobre Gilmore Girls, mas para falar também sobre outros personagens, né? Hoje, em específico, eu venho falar da Lani, que foi uma personagem também que eu achei que teria um futuro brilhante, né? Eu esperava mais para aquela personagem e simplesmente não foi. A gente via a Lani ali como uma menina muito sonhadora, né? Uma menina que tinha tudo pela frente, uma menina que era estudiosa, mas que também tinha ali, né, aquele desejo em ser uma artista, em ter uma banda, né? Mas a gente percebe que ela foi podada, né, pela mãe. E eu não tô aqui pra só julgar essa mãe. Eu sou filha, hoje em dia eu também sou mãe, e hoje em dia eu consigo entender, né, um pouco desse universo, né, do que é, como é o trabalho, né, de ser uma mãe. Mas eu acho que tudo é encontrar um equilíbrio. E isso era nítido ali na mãe da Lani. Ela não encontrou esse equilíbrio. Então, assim, eu não tô aqui pra falar mal dessa mãe, não, de maneira alguma. Eu acho sim que a gente tem que segurar um pouco as rédeas dos filhos, né? Mas é aquilo, é encontrar aquele equilíbrio. Você solta um pouquinho de um lado, você prende do outro. E não é prender justamente só prender e pronto e acabou. Não, às vezes tem que ter aquele diálogo com o filho, tem que ter aquela conversa, né? Explicando as coisas da vida, explicando talvez o porquê que você esteja dando aquele não. Claro, o não de um pai e de uma mãe é sempre não, e o filho tem que respeitar. Mas nós, pais, às vezes a gente tem que saber dosar. Não custa nada a gente, em alguns casos, explicar o porquê que tá dando aquele não, sabe? Filho, é não por causa disso. Não, nem sempre, mas só às vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou isso na mãe da Lani. Faltou ela ser amiga da filha. E não só falar não. Ela só falava não o tempo inteiro. E uma das partes, assim, que eu achei absurdas na série foi quando ela quis proibir a amizade da Lani com a Rory, porque a mãe da Rory era uma mãe solteira. E na época eu fiquei assim, gente, que loucura! Desde quando você vai proibir uma amizade saudável? Porque era uma amizade saudável das duas. Eram duas meninas estudiosas, duas meninas que respeitavam suas mães. Eram duas meninas quietas. E como é que você chega para um filho e fala simplesmente não quero você andando com fulano de tal porque a mãe é solteira? Não tem lógica. E aí a gente vê a Lani crescendo
é uma pessoa sem instrução na vida, uma menina muito inteligente, quero deixar isso aqui bem claro, mas eu falo que sim, ingênua para as coisas da vida, sabe? Com pouca informação sobre as coisas da vida. Tanto é que mal ela casou, ela já engravidou. Ela não teve essa descoberta, né? Esse tempo para casar e poder curtir a vida adulta dela, poder curtir ali o casamento dela com o marido dela. Em alguns dos episódios, inclusive, ela chega a falar isso pro Zack, né? Aquele lourinho também era da banda dela, com quem ela casou, que ela não chegou a ter tempo para ser livre. Ela foi uma criança, uma adolescente que nunca pôde fazer nada, sempre viveu ali presa por causa da mãe. E quando ela atingiu a vida adulta, que ela achou que finalmente pudesse conhecer o mundo, né, descobrir a vida, ela já se enfiou dentro de um casamento e, cara, na primeira noite deles, ela já engravidou. Ou seja, ela voltou a ficar ser presa. Porque um filho também prende uma mãe, e muito. Então ela saiu de uma prisão que era a da mãe, e entrou na prisão do casamento e filhos. Então a gente vê a personagem frustrada por causa disso. E a gente se frustra junto com a Alani, né? Porque, assim como eu, acredito que muitas de vocês que assistiam Gilmore Girls, a gente se via um pouquinho na Alani. Eu, por exemplo, sempre tive também pais controladores, pais evangélicos. Eu vivi num lar também onde meus pais tinham muito amor, mas os meus pais também tinham muito medo, sabe, de me liberar para as coisas. Até entendo, por um lado acho que até tão certos. Mas a mãe da Lani, ela era assim um nível muito alto de neura, sabe? Os meus pais não tanto. E mesmo não sendo tanto, eu já sentia, sabe? Porque a gente, quando é adolescente, a gente tem essa necessidade de querer explorar o mundo, a gente tem essa vontade de querer nos conhecermos, a gente tá naquela fase da descoberta. E a gente às vezes vê nossos amigos, tem os pais mais liberais, que eu também, por um lado, também não acho tão certo, pais que liberam tanto, né? Mas a gente que vive num lar evangélico, mais reservado, a gente, como adolescente, a gente chega a ter ali aquele ponto de conflito, sabe? Entre a nossa vida, o que é certo, o que é errado, o que seria legal de se fazer, o que não seria, até que ponto seria frustrante, né, para os nossos pais e para a gente, porque, querendo ou não, não é só a gente que sofre, os pais também sofrem. E vocês veem a mãe da Lani num nível muito elevado. Ela era aquela religiosa, fervorosa, em que ela queria escolher tudo da Lani. Ela queria escolher vestimenta, os tipos de amizade da Lani. Gente, queria escolher com quem ela ia namorar, com quem ela ia casar. Inclusive, na série, ela chegou a escolher um par romântico para a própria filha, sendo que a filha já namorava, né, o David, que foi ali o primeiro grande amor da vida dela. Inclusive, foi outra coisa também que decepcionou muito nós fãs, né? Porque o David era um garoto que tinha muito a ver com a Lani. Tinha os mesmos princípios, a mesma ideologia, né, de vida. Ele era um cara muito carinhoso, estava ali disposto e paciente a conquistar a mãe da Lani. E o Zack não, o Zack foi como se tivesse sido a sobra da sobra. Tipo, os diretores não tinham mais ninguém para botar como par romântico da Lani e simplesmente jogaram o Zack, porque já estava ali, né, na convivência. E por um lado acabou dando certo, porque eu acabei gostando, né, com o tempo desse par romântico. Ele não era o par perfeito, não era o par ideal. Ele não tinha muitas coisas ali a ver com a Lani, né? E ele era um cara muito, pelo menos eu achei ele um cara muito meio desligadão da vida, sabe? Em outra vibe. E a Lani já era uma menina ali mais centrada, igual o David era, mais centrado junto com a Lani. Mas no final das contas deu certo, porque o Zack também passou a ser muito fofo, né? Passou a ser um cara, acabou sendo um bom marido para a Lani. Acabou sendo um bom pai, né? Amadureceu também, a gente vê que ele amadurece um pouquinho, não tanto, mas amadurece um pouquinho. E, querendo ou não, ela teve o final feliz dela.
Mas assim, a gente nunca viu a personagem desde o início da série com aquela vontade de crescer, ter um casamento e gerar filhos e ter uma família. Não, esse nunca foi o sonho da Lana. Não que isso seja errado. Para quem quer ter uma família, eu acho muito lindo. Mas não é o sonho de todo mundo. E esse não era o sonho da Lana. O sonho da Lana era ser livre. Era poder estudar numa faculdade normal, né? Uma faculdade pública que seja normal. E não uma faculdade que fosse faculdade evangélica. Inclusive, a mãe dela chega a colocar ela numa faculdade evangélica. Em um determinado momento, quando a mãe dela descobre da banda, ela chega para ter um papo sério com a mãe dela. E eu achei ela, assim, super respeitosa. Era uma menina, assim, cara, de ouro. A Lani era uma menina de ouro. E então ela chega e ela bota as cartas na mesa ali pra mãe dela. Ela fala pra mãe que gostaria de estar numa faculdade pública, não numa faculdade evangélica, que gostaria de poder viver a banda dela, poder viver livremente sem ter que precisar ficar mentindo. Porque aquilo, de uma certa forma, machucava a Lani. Que nós, filhos que somos, que amamos nossos pais, a gente tem que ficar mentindo pra gente ser quem a gente quer ser e não ser quem os nossos pais querem que a gente seja. Isso dói na gente. É difícil mentir para um pai e para uma mãe. A gente quer ser livre, mas a gente também quer ser livre não tendo que precisar mentir, não tendo que precisar se esconder. E aí ela fala para a mãe dela: nós duas podemos ser felizes. Eu continuo te obedecendo em outras coisas, continuo vindo para casa nos seus horários, exceto nos horários em que eu precisar fazer os shows, né, em que eu precisar fazer os treinos com a minha banda. Mas eu vou ser livre, vou ser feliz para continuar fazendo meus shows, ir para uma faculdade pública e retornando para casa, continuar respeitando tuas regras aqui dentro da casa. E mesmo assim a mãe dela não aceita. Então, assim, ali a mãe dela perdeu a filha. Perdeu a chance de ser uma boa mãe. Perdeu a chance de ter uma filha amiga ao lado dela. Ela preferiu que a filha saísse de casa, entre aspas. Ela expulsou a filha dela. E aí é quando a Lani se descobre um pouquinho, porque ela vai viver ali na faculdade, né, junto com a Holly. Mas poderia ter dado muito errado. Vocês já pararam para pensar? Se ela fosse outra pessoa, ela poderia ter caído no mundo das drogas, poderia ter se misturado com pessoas erradas. Aí eu te pergunto, aquela mãe ia gostar daquele futuro daquela filha? De qualquer jeito, não. Nem sempre a gente vai conseguir prender as pessoas, né? Os pais pecam por isso, achando que sempre vai ter controle dos filhos. E não vão. Então, às vezes, é melhor a gente abrir mão de algumas coisas, né, para poder ter nossos filhos do nosso lado. E isso é até uma questão de se mostrar resiliente, de mostrar que nós pais não somos egoístas. Porque às vezes a gente acaba também se focando no filho, em querendo só que ele faça o que a gente acha que é melhor para ele. Então, quando a gente tenta ouvir um pouco o lado dos nossos filhos e ver o que eles são realmente, qual é a verdadeira personalidade deles, o que eles querem para a vida deles, e tentar ali entrar em um consenso, sabe? Eu sei que nem sempre isso vai dar certo, porque tem filhos também que são assim, totalmente da pá virada. Tem filhos que se rebelam de uma forma que realmente é muito difícil para um pai e para uma mãe. Mas não é o caso da Lani. A Lani não era esse tipo de filha. A Lani era uma filha que se preocupava com o que a mãe pensava dela. A Lani era uma filha respeitosa, carinhosa, uma menina estudiosa, quase uma menina perfeita. Então, assim, aquela mãe poderia ter feito diferente. Inclusive, eu já presenciei muitas meninas, na época da minha idade, que preferiram casar, entrar num casamento, para poder ganhar uma tal liberdade. Uma tal liberdade meio maquiada, mas
ainda assim há uma certa liberdade. Eu tive amigas que sofriam com isso também, de ter pai e mãe que prendiam muito, a ponto de não deixá-las fazerem nada. E elas só viram uma certa válvula de escape quando elas entraram numa relação. E aí preferiam ficar numa relação, preferiam casar cedo demais. Eu não falo isso só pra cidade pequena, não. Isso acontece muito na cidade. Eu moro na cidade grande. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. E mesmo assim eu passei por isso com meus pais. Tive amigas que também passaram por isso. E quiseram casar o mais rápido possível. Pra poder ter essa flexibilidade na vida. Pra poder ir pra onde quisesse ir. Com o marido, com os filhos. Então assim, a Lani, ela foi privada de uma adolescência normal. Ela não viveu nada que uma adolescente normal vive. Aí a gente esperava que essa personagem fosse crescer, fosse para a faculdade, se realizar profissionalmente, ou que ela fosse ser uma grande estrela, né, do rock ali com a banda dela. E a série não desenvolveu essa parte. A gente não vê aquela menina com todas aquelas expectativas, todos aqueles sonhos que ela tinha. A gente viu tudo se apagando. Com o tempo, a própria personagem acabou meio que... Eu senti, pelo menos eu senti isso. Não sei se foi o mesmo que vocês sentiram. Inclusive, se vocês pensam ao contrário de mim, quero que vocês deixem os comentários aqui abaixo. Quero que vocês deixem o ponto de vista de vocês, para que a gente troque essas informações. Eu também gosto muito de ver o ponto de vista de vocês que estão me assistindo, porque eu também aprendo muito com vocês. Vamos fazer essa interação entre a gente. Eu tenho o maior prazer em ler todos os comentários e responder a todos eles. E eu não tô aqui ditando regra, ditando o que eu acho certo ou errado. Eu tô aqui dando meu ponto de vista e quero ver muito o ponto de vista de vocês. Então, essa personagem da Lani, a gente vê ela ali no final já da temporada meio que acomodada. Parece que ela meio que aceitou aquele destino pra ela, sabe? E não desenvolveram. A banda dela não ficou famosa ao ponto que a gente imaginava, né, no início da série. Ela não foi exercer nenhuma profissão. Ela, por um determinado período, ela acabou trabalhando ali na lanchonete do Luke. E ela se viu ali fadada àquilo, sabe? A continuar naquela cidadezinha, com aquela vidinha. Tudo que a personagem não queria. E eu sei, assim, nós temos que ser abertos para entender que nem tudo na nossa vida vai dar certo. Nem tudo vai sair como a gente planejou, como a gente sonhou. Inclusive, a gente também vê ali a experiência da Rory, né, que é a melhor amiga da Lani. Que a Rory é a principal, né, a principal personagem. A gente vê ali também que nós, telespectadores, a gente criou muita expectativa, né, em cima da Rory também, né, de que ela seria bem-sucedida e de que teria uma família. E no final das contas não foi. Ela se formou, ela chegou a trabalhar ali, né, numa empresa muito boa, mas isso também não ficou claro na série. Só deu a entender que ela chegou a trabalhar numa empresa que foi uma grande empresa, né? Mas depois o contrato dela acabou e ela voltou para a cidadezinha, voltou para morar com a mãe. E parece que tinha voltado, as duas parece que voltaram a estaca zero. A gente esperou tanto dessas personagens, no final nos frustramos. Mas também eu quero entrar com esse contraponto para vocês. Quem de vocês, me diz, quem de vocês também já não sonharam grandes coisas na adolescência e hoje em dia estamos com 30, 40, daqui a pouco 45, 50 anos e a gente ainda não está onde a gente quer? E os rumos das nossas vidas às vezes tiveram percursos diferentes. Vocês estão me entendendo? Me fale, quem de vocês estão onde vocês realmente gostariam de estar? Nem sei. Então por isso que é uma série que eu tenho lá minhas ressalvas, mas também não julgo, que nem eu vejo muitas pessoas julgando, né? Porque o que aconteceu na vida das duas é o que poderia ter acontecido, é o que acontece
não só com a gente, mas com o nosso vizinho, com os nossos amigos próximos. Eu achei ainda o destino da Lani um pouco mais triste do que o da Rory, né? Porque a Rory ainda chegou a aproveitar de uma maneira errada, né? Achei que ela se perdeu um pouco com certas amizades, mas ela ainda aproveitou. Ela chegou a aproveitar, né? Ela foi uma criança que não foi podada. A Lorelai era muito amiga dela. Mas e a Lani? A Lani não. A Lani foi uma personagem assim que deixou muito a desejar. Ficamos sim muito tristes por tudo que aconteceu, por todo o rumo que tomou, né, aquela vida dela ali, dela ter saído debaixo das asas da mãe, ter ido entrar ali num casamento, e que inclusive não foi nem com o amor da vida dela, né? Mas é isso. Essa foi a reflexão que eu trouxe hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês puderem me ajudar a crescer nesse canal, peço que vocês se inscrevam. Toda semana eu trago um vídeo aqui pra vocês. Não é fácil ficar fazendo vídeos. É um trabalho tremendo. Então, assim, vocês me dão essa força. Em cada comentário, em cada curtida, em cada novo membro. Isso me dá muito mais força pra seguir em frente. Então, se vocês estão gostando de todo o conteúdo que eu venho trazendo pra vocês, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Um beijo.